a ouvir e a ver e a ouvir e a ler e sem dedicar nenhum minuto à sagrada palavra de Deus? Estão aqui. Qual é o ponto? Isso acontece ao ouvir a palavra falada, exatamente quando você a escuta aqui. Se não, ouça-a por um microfone ou fale você mesmo enquanto realiza a leitura. E se você está doente e diz: pela ferida de Cristo eu fui curado, o que é que a fé realmente faz? Ela começa a chegar até você e vem o que se chama convicção. Mas essa palavra, meus amigos, qualquer pessoa pode falar a palavra para você. Muitos de vocês foram a uma igreja onde toda a sua avó ia. Uma igreja muito tradicional e antiga, e nunca tiveram fé para prosperar. E chegaram aqui sem nada, completamente quebrados e sem esperança. Quando vocês chegaram aqui, eu lhes dei uma palavra falada, ungida pelo Espírito Santo, e Deus os prosperou grandemente porque vocês creram. Por quê? Isso ocorre porque não se trata apenas do homem falando e de você falando, mas de falar com a unção, com todo o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo te dá convicção e não te observa. Quando prego, a primeira coisa que as pessoas me dizem é o que realmente me convence. Eu bem sei que eles querem dizer que o Espírito Santo tomou a palavra sagrada, a trouxe diretamente ao seu coração e o trouxe de volta. Como Pedro quando disse. E Pedro não disse: mas eu sou pescador profissional e estive aqui o dia todo. Olha, você não sabe disso. E Pedro disse, confiando plenamente na tua palavra. Ele pegou e foi para o mar aberto e diz que quando os peixes vieram, ele chamou o outro barco, e o outro barco, e o outro barco. E então Pedro se ajoelhou e disse, e uma profunda convicção tomou conta do coração de Pedro, e ele disse: meu Deus, tu és verdadeiramente o Senhor. Enquanto todos vocês não possuírem uma convicção profunda, jamais conseguirão obedecer plenamente a Deus. Então levante a mão. Existem muitos de vocês aqui hoje. Por que homens que estão aqui presentes? Por que vocês não tomam para si a responsabilidade da liderança da sua família? Por que você não é o sacerdote, o primeiro a orar, o primeiro a jejuar, o primeiro a buscar, o primeiro a semear, o primeiro a servir? Sabe por quê? Porque você não está convencido. Você está convertido vindo à igreja, mas não está convencido. Eu oro para que o Espírito de Deus te traga convicção de pecado e que você deixe de ser apenas um homem, que levante o seu lar e lute pela sua casa, lute pela família. Aqui vou fazer de você um sacerdote que tenha. Então viemos ao culto, e daí? Culto após culto, culto após culto, e continuam os mesmos fofoqueiros, os mesmos passivos, sempre os mesmos, porque essa palavra, o Espírito Santo, eles já não acreditaram nela, ou quem estava pregando não trouxe a convicção com o Espírito. Sem fé é totalmente impossível, não há outras opções. Se você for apenas pelos sentimentos, vai se deprimir e vai ficar muito para baixo. Mas se você for pela fé, hoje é o dia de decidir. Não sei se vocês estão aqui. Ok, a fé vem pelo ouvir. Então olhe bem para isso, para que a fé tenha um resultado real. Existirá um povo muito frustrado ao ver que suas orações não são respondidas. Eu chorei muito, mas não está acontecendo nada, não existe uma convicção real, a crença nessa verdade não está acontecendo, não há resultados porque você não está acreditando, ou pode ser alguma outra coisa diferente. 3 coisas sobre a fé. Número 3, primeiro, a fé é para que tudo isso funcione e não seja apenas uma religião. Eu estou crendo pelo meu carro, mas já faz 40 anos e nem sequer um Chevy Nova da década de 70 chegou para você. Levante a mão para o céu, por favor. Eu estou crendo por um negócio. Se Deus falou com você desde que chegou à igreja há 20 anos e você não fez nada para que a fé trouxesse resultado, Ele está falando com você.
A Bíblia Sagrada nos ensina claramente que devemos imitar os nossos pastores que, através da fé genuína e da paciência constante, herdaram as promessas divinas, prosperaram e foram ricamente abençoados. Portanto, me imite se você quiser, pois um louco de fé é o seu pai. Um homem de fé inabalável que acredita em Deus além da cultura, além de sua origem hispana, além de vir de uma cidade pequena, além de ser hondurenho, indo muito além de tudo. Eu acredito em um Deus maior, eu acredito em Deus. Diga a Ele que Ele é louco, louco. Diga a Ele que estou dedicado a servir um pai louco. Loucos de fé. Tente me imitar, pelo menos tente me imitar agora, por favor. Bem, eu acredito na minha casinha. Amém. Ele não acredita em nada. Se eu tivesse acreditado em alguma coisa, algo já teria acontecido. Certo? O que eu faço com a fé? Escute, por favor, o que eu faço com a fé? 3 coisas, senão não vai funcionar para você. Primeiro, a fé precisa ser provada. Se você ainda não passou por nada na sua fé, na sua saúde, ou se foi para provar a saúde na economia, lembre-se sempre de Deus. A fé que não pode ser provada não pode ser confiável. A fé que não pode ser provada. Deus não pode confiar milhões de dólares a você quando é difícil para você dar o dízimo de $10. Deus não pode confiar a você uma igreja tão grande. Se você não for totalmente fiel com apenas 20 pessoas, Deus não pode confiar a você uma grande unção de multidões, se você não for devidamente testado primeiro. E hoje estão falando de um processo que eu detesto completamente. Pastores, líderes e um povo falando sobre o processo, mas não fizeram nenhum progresso nesse processo. Porque para eles, processo significa alguém roubando a vaga de estacionamento deles. Estou passando por um processo com meu marido. Qual? Ele não vem à igreja todos os dias. Você não sabe o que é ter um marido que te bate, um marido que te maltrata. É um processo difícil que certamente vai te afetar bastante. Não foi isso que eu disse. Os processos não passam de simples e fundamentais etapas pelas quais Deus te conduz através de momentos de dor e profundo sofrimento, para que a tua fé saia totalmente purificada e refinada como o ouro no fogo, e ao final de tudo você acredite ainda mais. Não, eu estou em um processo. Mas que processo é esse? Isso não passa de um monte de bobagens sem sentido. Os processos são dolorosos. A nossa fé precisa ser testada. Portanto, não xingue nem reclame durante processos de dor, rejeição, falta de dinheiro ou escassez. Não use palavrões. Em vez disso, louve e elogie-o sempre. Obrigado. Elogio. Levante a sua mão e diga: eu te louvo de manhã, te louvo à tarde e te agradeço por tudo. Fale, continue falando. Então sinta alegria no coração, não reclame. Você não entende, esta igreja quando eu venho está muito fria. Por que você não agradece a Deus pelo ar-condicionado? Ai, quando meu mentor, esse mentor nem me ligou. E por que você não ligou para ele? Não, porque aqui não há amor. E por que você não conseguiu demonstrar amor? Pare de ficar reclamando durante o processo e levante as mãos como um louco logo ao acordar pela manhã e diga: Senhor, eu não entendo isso, mas sei que do outro lado há algo muito grandioso me esperando. Eles já estão aqui, igreja. Eles estão aqui. Ok, a fé precisa ser testada. Se você não passou por nada na vida, e esta geração não passou por nada, igreja, nada. É exatamente por esse motivo que eles são tão fracos e frágeis. Eles não vão ao médico porque têm medo de agulhas. Ah, legal, não. Doutor, você vai inserir uma agulha grande. Estamos aqui, igreja. Fé, levante a mão e diga: a fé precisa ser testada.
Mas você sabe como fez isso? Sim, observe o D. Senhor, vou terminar por aqui. Dê-me em um Cantar 9, 1, 2, 3. Pegue-o. E o que você vai fazer quando estiver na hora da prova? Ficando a se queixar e a murmurar baixinho, tentando transferir toda a responsabilidade do apóstolo e transferindo a culpa da mulher. Diante disso, o que é que você vai fazer? Louvado seja ele. Louvai-o, ele não é feito de gesso. Louvai-o, pois ele não é feito de gesso. Toca uma música pentecostal ali. Louvai-o, pois ele não é feito de gesso. Louvai-o. Se passar por uma crise, elogie-o. Por favor, pode se sentar. Irmãos, por favor, sente-se. Ok. A fé precisa ser testada. Não. 2. Para quê? Para que possa haver. Para que Deus vos confie mais dinheiro. Para que Deus vos confie território. Para que Deus vos confie mais unção. Eu já passei por isso. Cada processo serve para prepará-lo para o que está por vir. Porque sua fé está sendo testada. Nós nos mudamos de um lugar onde pagávamos cerca de $30 mil por mês de aluguel. E agora Deus nos deu este novo espaço. No fim, fizemos o imóvel chegar a $30 milhões sem gastar um centavo. Isso sim é um processo. Tive que esperar até sexta-feira para receber o pagamento dos trabalhadores. E não havia um centavo no banco. E você está preocupado com os $1.000 que não pagou de aluguel. Incrédulo. Existe um Deus que proverá para você. Pare de duvidar. Levante a sua mão e declare em voz alta que a fé precisa ser colocada à prova. A fé deve ser confessada. Romanos 10, 8 e 9. Adoro este ponto. Caso contrário, para que sua fé funcione a seu favor, é necessário que haja um momento em que você declare, fale, decrete, confesse. A palavra, a promessa, a profecia que Deus lhe deu, você precisa confessá-la abertamente. Romanos 10, 8 e 9. O que significa? Como confessar? Por que você acha que estou sempre atrás de você? Abra bem a sua boca, irmãozinho. Ele adora contar fofocas. Sim, você já estava ciente disso. A boca. O que aconteceu com Romanos 10, 8 e 9? Olha, por favor, a fé precisa ser confessada, caso contrário não funcionará para você. Porque a palavra se encontra muito mais próxima de você, dentro da sua própria boca e no seu coração. E esta é exatamente a palavra da fé que nós estamos anunciando e pregamos. O que está escrito, prossiga. Sim, o que está escrito. E se confessássemos... Observe atentamente o que está escrito nesta passagem. Pois se você confessar abertamente com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e crer verdadeiramente em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo para a vida eterna. Confesse, confesse. Confessar? Por que confessar isso? Olha, estou terminando por aqui. No livro de Mateus, capítulo 12, versículo 34. Pois a boca fala do que está cheio o coração. De que maneira você deposita a fé em seu próprio coração? Como ela consegue transmitir isso da boca para o interior do coração? É falando, repetindo constantemente e não apenas lendo. A leitura tem seu lugar, você precisa lê-la. Mas se você quer que sua fé o alcance, você quer fé para uma casa? Comece a falar com o coração. Comece a repetir. O meu Deus proverá o pagamento inicial e suprirá tudo o que eu precisar conforme as suas riquezas em glória. Mas há quem diga por aí, e eu já disse isso há cerca de 1 ano atrás: você está mais perdido que Adão no dia das mães. Confessar e repetir é exatamente a mesma coisa que continuar fazendo até que a fé chegue até você e você tenha plena convicção. Fale, fale e fale mais uma vez. Pela chaga de Cristo eu fui completamente curado de todas as enfermidades. Pela chaga de Cristo eu e minha casa seremos salvos.
Meus filhos teimosos, minha esposa teimosa vão receber a Cristo. Por que você acha que eu sempre digo para você abrir a sua boca? Irmão, vocês não entendem que o princípio de repetir para que a fé chegue ao coração está na sua boca e no seu coração. Com o coração se crê, mas a verdade é que nem sempre chega até lá. Como a fé chega? Como essa convicção chega até você? Falando. E se você estiver doente, o que você diz? Pelas chagas de Cristo eu fui curado. Mas eu não quero repetir como um papagaio. Não me importa nem um pouco como as pessoas me olham, desde que eu seja curado. Seja parecendo papagaio ou não, pelas chagas de Cristo eu fui curado. Pelas chagas de Cristo eu fui curado. Pelas santas chagas de Cristo eu fui verdadeiramente curado. O milagre está na minha boca. O milagre está agora na sua própria boca. Fale, continue falando. Pai, obrigado. Senhor, tu pagarás o aluguel da minha casa. Obrigado porque tu és o Deus que é o meu provedor. Pai, vou ver meus filhos porque assim diz a tua santa palavra. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Pai, assim diz a tua palavra. Ok. Hora de praticar. Mãos ao alto. Você quer que a fé venha até você em relação às suas finanças? Você quer que eu lhe traga fé para a transferência de riqueza? Você quer que eu lhe traga fé para os milagres? Comece a repetir até se convencer. 1, 2, 3. O milagre está na sua boca. Senhor, milhões. Senhor, milhões. Senhor, obrigado, 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 obrigado. Fale sobre isso. Estou saudável, estou saudável. Fui curado pelas feridas de Cristo. Quero ver essa boca se mexendo. Obedeça, obedeça. Abra a boca. Diga, Senhor, obrigado, eu sou seu filho, eu sou sua filha. Querido Pai, nada me faltará. Em lugares de pastos verdejantes, Deus me dará descanso. Se eu tiver saúde, nada me faltará. Obrigado, Pai, muito obrigado. Acredito que Ele me chamou para ser um homem de Deus e uma boa mulher. Eu acredito nisso, sou um homem de Deus. Eu sou uma mulher de Deus. Fale sobre isso, acredite profundamente nisso. E realmente acredite. Mas essa boca precisa estar aberta. Vamos lá, 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 vamos lá. Levante a sua mão agora para o céu. Dá-lhe, 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 dá-lhe. O grande milagre que você espera está agora mesmo na sua boca. Repita, repita, confesse, confesse. Até que isso se solidifique materialmente. Confesse, confesse, confesse mais uma vez. E há alguns que vejo com a boca aberta. Abra a boca. Diga, Senhor, obrigado. Obrigado por restaurar o casamento. Diz a palavra, quanto a mim e minha casa, serviremos ao Senhor. Obrigado. Levante a mão. Obrigado. Levante a mão. Confesse, 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 confesse. Repita, 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 repita. O milagre está na sua boca. Repita. Agora repita isso. Diga, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Câncer fora. O câncer fora. A artrite fora. A artrite para sempre fora. A depressão fora. A esquizofrenia fora. Fora, fora, fora. Oh, sim, eu creio. Fé em Cristo, meu único Senhor. O milagre está na sua boca. O que você precisa de Deus para que chegue ao seu coração? Você tem que falar e falar e falar. Obrigado. Eu recebo, eu acredito, eu acredito. Grite, 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 grite. Use a sua boca para fazer alguma coisa, por favor. Eu lhe agradeço imensamente. Eu realmente agradeço muito por isso. Obrigado, obrigado.
é a certeza absoluta daquilo que se espera, a convicção daquilo que não se vê. É a firme certeza daquilo que se espera, a convicção daquilo que não se vê. Você deve continuar a perguntar, sempre que tiver alguma dúvida. Diga-me uma coisa, você está realmente convencido de que está salvo? Amém. Você sabe como reagiria? E amém. Você está realmente convencido de que Cristo é o único caminho e a vida? Você está convencido de que Ele é verdadeiramente o curador e o restaurador do seu corpo? Eu me sinto perdido, meu Senhor, mas eu tenho a Cristo, o meu único Senhor. Sente-se. Sente-se. Levante sua mãozinha. Outra oportunidade. Isso é exatamente o que o universo corporativo e o mundo colocam em prática. Eles roubam os princípios de Deus e os aplicam externamente. Dizem com orgulho: eu sou muito rico e não sou pobre. E começam a confessar coisas até que acreditam nisso e passam a acreditar de verdade. E você vê como prosperam. Mas o povo de Deus, para tirar um amém dele, amém. Glória a Deus. Amém. Está doendo meu cóccix. Vamos, levante-se, levante-se. Mova-se pela fé. Caminhe pela fé. Dê um passo de fé que você não levou. Fé. A nossa própria fé cristã deve sempre ser confessada abertamente. Não, mas sim o Senhor. Eu costumo sempre rezar em pensamento. Você está garantindo o seu milagre. Desamarre isso agora, desamarre logo. Fale com a montanha, fale com o problema e diga: diabo, você não vai levar meus filhos para o inferno, eu te expulso. Acredito que eu e minha família seremos salvos. Vá em frente, confesse. A nossa fé precisa ser confessada. E o ponto número 3, fiquem de pé porque esta mensagem é realmente muito boa. A fé deve ser colocada em prática por todos nós. Tiago 2,14. Ele precisa agir, não apenas para serem testados, não apenas para serem comentados, mas para não produzirem resultados. Muitos de vocês realmente acreditaram nisso, foram testados, confessaram, mas não fizeram a última coisa necessária. João Tiago, capítulo 2, versículo 14. Vamos ler tudo. Levante a mão. Com quem você está falando? As testemunhas de Jeová. Com quem você está falando? As testemunhas de Jeová, Mormons. Com quem você está falando? E aos irmãos? Meus queridos irmãos e minhas irmãs, eu pergunto a vocês: de que adianta alguém afirmar que tem fé, se não a demonstra claramente por meio de suas obras e ações? Será que a fé poderia salvá-lo? Versículo 15. Se um irmão, e dá um exemplo, versículo 16, versículo 17. Da mesma forma, a fé, se não for devidamente acompanhada por obras, está completamente morta em si mesma. Se você não sentiu a convicção, diga amém. Mas se você sentiu, diga. Por favor, sente-se ali e erga suavemente a sua mãozinha em fé, agora mesmo, pelo menos, para que a fé te traga resultados. O que você tem que fazer com a fé tem que ser
Segundo, tem que ser confessar as promessas. O que Deus lhe disse, fale isso agora. Se de manhã você não tiver nada para dizer, procure uma promessa nas Escrituras e comece a confessá-la e repeti-la até que entre no seu coração. Em terceiro lugar, a fé precisa ser praticada. O que significa a palavra obras? A palavra obra significa ações práticas. É importante que você anote isso. Tomar as ações que são apropriadas. As ações e os atos realizados, devidamente apropriados. Todas as ações e os atos administrativos apropriados e correspondentes às normas. Aqui, o que estamos professando agora é exatamente aquilo em que acreditamos. Ações apropriadas que mostram que o que estamos professando, falando e declarando com fé é uma ação correspondente a isso. Vemos isso quando Jesus diz a um homem que sofria com a mão ressequida: seja curado. O homem prontamente recebe a cura divina e logo depois ele lhe diz: estenda a sua mão. É o agir em total conformidade com a palavra que foi liberada. A ação apropriada que mostrava que ele estava crendo foi que ele estendeu a mão, mas ele não podia porque estava seca. Mas ele pela fé a estendeu. Então, pela fé, nem sua saúde será restaurada, nem você prosperará financeiramente. Ó Senhor, eu creio que a prosperidade vem sobre mim, eu pago. Se você não trabalha, qual seria então a ação correspondente? A ação é: Deus vai abençoar a obra das tuas mãos, mas se as tuas mãos não estão tocando nada, nem mesmo a tua mulher, então Deus não abençoa a tua mão. A obra apropriada é que a ação, aquilo que você está dizendo, se você realmente crê, é que você está fazendo algo concreto a respeito. Você não entendeu, vou te explicar. A minha primeira casa própria, levei 30 longos anos para conseguir pagá-la. Foram 30 anos e o Senhor me disse em oração: você tem semeado, você tem crido que eu vou pagar a sua casa, mas qual é a atitude prática e correspondente que você está fazendo diante dessa promessa? E comecei a perceber, ele me falou: sua fé está morta. E eu perguntei: e o que eu tenho que fazer? E ele me deu um plano. Me disse: você vai pagar sua hipoteca normalmente, mas peça ao seu contador que faça o cálculo de quanto você pagaria. Como se você fosse conseguir quitá-la totalmente em 5 anos. E nesses 5 anos, o montante exato que sobrar da hipoteca normal, você vai aplicar diretamente no principal. Naquele momento eram $1.000 que eu não tinha por mês. Não, mas você sabe, para você, não, eu não tinha. Então eu respondi que estava tudo bem. E no exato momento em que tomei uma atitude prática que era totalmente correspondente, naquele exato momento, Deus começou a trazer os recursos financeiros necessários e me enviou os primeiros R$1.000 para o pagamento do primeiro mês. E o que exatamente você estava fazendo naquele momento? Confessando, acreditando, mas não havia nenhuma ação que fosse correspondente. Então eu comecei e não levou 5. Levou apenas 2 minutos. Deus começou a trazer. Mas muitos de vocês estão: eu creio, mas eu creio, irmão. O que você está fazendo? Que mostre que o que está dizendo, você realmente está acreditando. Estou crendo pela minha cura. O que você está fazendo? Uma vez uma mulher chegou aqui com câncer terminal, 30 dias de vida, com uma bolsa de remédios, e eu perguntei: você crê? E ela me disse: sim, eu creio. Eu disse: me dê uma ação correspondente, faça algo que você não podia fazer. Foi isso que ele me disse. Ah, eu sei. E ela pegou a sacola de remédios e jogou tudo no lixo. Isso não me cura, é somente o Senhor quem me cura. Após 7 dias ela retornou completamente saudável e recuperada, livre do câncer, porque tomou as medidas apropriadas. Quantos de vocês acreditam que a sua própria casa é a melhor opção para vocês?
Veja, as mãos dele já baixaram. Parece que Deus ia pedir a casa a ele. Mãos para cima, quem crê aqui? Quantos estão crendo para que Deus pague a casa que você tem? Mas o que você está fazendo, meu velho? O que você está fazendo? Quantos querem que o seu negócio vá para outro nível? Não se trata apenas de semear, isso é só uma parte. Mas você precisa fazer algo que seja correspondente. A fé sem uma ação correspondente é morta como um cadáver. De nada adianta você ficar apenas falando e as pessoas ficam frustradas. Eles estão aqui e alguém diz: mas vocês têm muita fé. Em Romanos capítulo 12, versículo 3. Levante a sua mão e diga: eu tenho fé. Não, agora diga isso como se você realmente acreditasse nisso. Diga: eu tenho um pouco de fé. Vamos lá. 1, 2, 3, vai. Por que está demorando tanto, caramba? Romanos capítulo 12, versículo 3, escute isso, isso é o que diz a Bíblia. Coloque pessoas que saibam fazer as coisas, filho, isso me interrompe no fluir do Espírito. Romanos 12, 3 nos diz o seguinte: pelo fato de que Deus deu, e olha, enviaram isso para mim em inglês, parece que o profeta Lisandro quer jogar aí em casa. Vejam só, por favor, muitos de vocês olhem agora para si mesmos. Vocês costumam usar a seguinte desculpa: ah, é que eu não tenho tanta fé como você, senhor apóstolo. Eu sou apenas um pobre verme. Cristo não morreu por vermes. Cristo morreu por pessoas valiosas. Você tem valor diante de Deus. Você é um homem, uma filha de Deus. Não diga que é um verme. Verme é o diabo. Eu lhes dei a graça que me foi dada a cada um de vocês, para que ninguém pense de si mesmo além do que convém, mas que pense com sensatez, conforme a medida de fé que Deus repartiu aos apóstolos, aos filhos de pastores e só às irmãs bonitas, nada mais. Isso realmente não me ajuda em nada. Por favor, levante a sua mão agora. Quem Deus disse assim: eu te dou uma crença profunda, eu te dou uma convicção inabalável, te dou uma porção especial e vou te dar uma medida exata para que você não diga amanhã: ah, é que eu simplesmente não tenho fé. O Senhor Deus concedeu a cada um de nós uma medida de fé. Agora vai, alegre-se, alegre-se, alegre-se. Deus te deu uma medida de fé. Creia em Deus, creia, creia, creia e tenha fé. Os vinhos chegarão, se eu for pela fé. Minha saída chegará, se eu for pela fé. Os piratas estão chegando, se eu for pela fé, eles chegam. Então fique em pé. Se eu for para ver, as finanças chegarão. Se eu for para ver, minha saída chegará. Se eu for para ver, as portas se abrirão. Tudo bem, preste atenção no que eu digo. Levante-se, por favor. Qual é o grande objetivo desta mensagem? É que você saia definitivamente da sua zona de conforto. Pare de sempre entregar apenas um peso amassado na hora da sua oferta. E diga com toda a sua fé: eu vou dar a Deus hoje uma quantia que eu nunca dei 2 vezes. Pela fé. Eu vou orar por muito mais tempo do que jamais orei, pedindo por fé. Vou abrir o meu negócio sem dinheiro, vivendo pela fé. Deus pagará a minha casa sem dívidas, tudo pela fé. Olha. Se você tivesse convicção, estaria gritando. Mas como você sabe isso aqui? Mas você realmente não sabe o que houve aqui porque não repetiu. E ficou simplesmente postando no TikTok. E o que você tem no momento é uma espécie de incredulidade. Você não tem desculpa. Não, mas eu não tenho fé. Você tem fé. Deus te deu uma medida de fé. Acredite em coisas grandes. Saia da zona de conforto e diga: Senhor, eu vou para outro nível. Qual é a ação correspondente? Vou abrir minha própria empresa. Vou finalmente escolher um bom nome para ela e começo a tomar minha ação correspondente. Vou curar meu corpo e vou perder peso pela fé. Olhe para quem está ao seu lado, irmãozinho, irmãozinho. Você precisa de fé. Ouça, por favor, e você vai acreditar. Muito bem, então agora levante a mão.
Eu quero que neste momento, por 3 minutos, você ore intensamente em línguas e confesse tudo o que você tem crido. E depois diga: Senhor, qual é a ação correspondente? Se o que você tanto quer é um bebê, mas ainda não consegue ter um bebê, então compre a roupinha, compre a caminha, compre o berço, compre tudo e diga para sua esposa: ai, aleluia, isso está muito bom. Hoje à noite eu vou me ocupar. 2. Quantos solteiros estão aqui que querem namorada, que querem marido, que querem esposa? E quem vai te olhar com essa cara fechada se você nem maquiagem passa? Se prepare, mulher, coloque Victoria. Se você acredita em algo, diga que está lá. Vai, irmãozinho, vai. Ok, para cima, levante a mão para o céu. Olhe para mim, por favor. O meu objetivo é tirá-lo desse estado de zona de conforto, de fazer as coisas através dos seus próprios sentidos. E você lê um livro pela fé, você acredita na palavra, pela fé você acredita em cada promessa. Vou dar a ele 3 minutos de vantagem, cara. É como se você estivesse convencido. Ok, olha só o que eu vou te dizer. O Senhor Deus falou profundamente comigo na semana passada, ontem e também anteontem. E Ele me falou sobre um evento marcante que aconteceu há cerca de 4.000 anos atrás com o povo de Israel, onde houve a transferência de riqueza de tudo o que os egípcios possuíam, e o Senhor Deus entregou tudo nas mãos de Israel. E Deus me disse: filho, diga agora ao meu povo que este é o tempo e a temporada profética da transferência de riqueza. Se você estivesse convencido, você não faria isso. Você tocaria o céu e daria 4 chutes. 1, 2, 3, já! Expresse-se com verdadeira substância. Pronuncie cada palavra com clareza. Eu firmemente acredito que serei ao menos 1% de toda a grandiosidade que Deus me revelou. Onde as transferências de Hélio forem maiores do que todos esses multibilionários juntos, Deus o transferirá para ele. Aqueles que creem, creem firmemente. Pai, em nome de Jesus, que nesta noite abençoada, a fé conceda ao teu povo uma fé que eles nunca demonstraram antes. Que os tire da zona de conforto, de dar sempre a mesma nota amassada, e os conduza a dar em grande, a semear com abundância. Agora, língua oreole. Pai, eu agora os ativo na fé sobrenatural. Eu os ativo plenamente para tomar território. Eu os ativo para comprar novos negócios mesmo sem dinheiro. Eu os ativo agora para a transferência de riqueza. Eu os ativo para que recebam milagres, e eu os ativo para que recebam a cura. Eu os ativo agora mesmo para que possam fazer milagres. Eu os ativo plenamente. E agora recebam esta fé sobrenatural em seus corações. 1, 2, 3. Vamos lá, agora mesmo. Com certeza é a sua vez, agora vai você, vai. Levante os braços. Levante bem a mão agora. Levante os seus 2 braços, vamos lá agora. A fé não vai chegar ao coração se você não falar. Repita, repita. Se você tem nos assistido hoje e tomou a importante decisão de aceitar Jesus em seu coração, quero que agora repita esta oração comigo. Se você ainda não disse Senhor, não aceitou Cristo em seu coração, repita. Diga: Pai Celestial, eu reconheço que sou um pecador, me arrependo de todos os meus pecados, confesso com minha boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus e creio com todo o meu coração, repita, creio com todo o meu coração que Deus, o Pai, o ressuscitou dos mortos. Deus te abençoe. Se este vídeo foi realmente uma bênção para você, compartilhe com um amigo. Inscreva-se agora em nosso canal para não perder nenhum outro vídeo ou transmissão ao vivo. Nós amamos você e te abençoamos. Até a próxima.